não canto nada, mas que eu vou adorar a Deus junto com os irmãos, vou, né? Glória a Deus, Senhor Jesus, vou ficar de pé, glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro, mas assim, pelo menos eu, antes de me converter, eu gostava muito de futebol, era fanático por futebol. Então eu ia para aqueles campos de futebol, mas berrava, me bravejava, e xingava, e gritava na hora do gol, mas com um entusiasmo tremendo, né? Para ver aqueles camaradas lá correndo atrás de uma bola, porque não deu uma bola para cada um, tinha uma bola só para todo mundo correr atrás dela, e nós gostávamos daquilo e fazia com prazer. Quanto mais agora nós estamos diante do Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, nós temos liberdade para adorar hoje. Então, querido, não é que adora, faça segundo sentir o seu coração, porque o Espírito Santo quer liberdade para adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, bendito Rei. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Enquanto nós louvamos, sai desse lugar com o seu irmão. Um abraço ao seu irmão. Depois que estamos aqui, Jesus, para te dar um louvor devido, Senhor.
Quantos querem o Senhor aqui nesta noite? Aleluia. Eu quero porque o Senhor é bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus.
nome do Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito Deus. Podemos tomar assento, queridos. Em nome de Jesus. Bom adorar o Senhor, né? Bom adorar a Deus. Bom sentir a sua presença. Bom poder ter liberdade para adorar ao Senhor nosso Deus. Queremos também transmitir a nossa saudação a todos os nossos amados
que estão conectados, né, no portal do crente, assistindo o culto pela internet. Temos alguns irmãos, alguns amigos no Brasil que estão assistindo os cultos, companheiros nossos lá. Então nós queremos mandar o nosso abraço a todos eles e dizer para eles o seguinte, que no Brasil as igrejas, principalmente as Assembleias de Deus, elas têm uma liturgia um pouco diferente da nossa aqui, né? Então eu queria dizer para os irmãos que essas palmas que são batidas não é para quem está cantando, né? É para Jesus que são batidas as palmas. Amém? Nós adoramos a Deus com palmas, mas é para adorar ao Senhor, para glorificar o nosso Deus mediante as nossas palmas, adoração, palmas. Isso é Bíblia, é Salmos. Nós temos que adorar a Deus de todas as formas que nós sentimos de adorar ao Senhor. Muito bem, meus queridos, meus amados, nós queríamos, nesta noite, também dizer aos irmãos que no próximo domingo, já quero dar o aviso agora, que no próximo domingo nós teremos aqui o pastor Hamilton, não o nosso pastor Hamilton de Loa, um pastor Hamilton que tem um ministério mais voltado para a cura divina, libertação, batismo com o Espírito Santo. Ele vai estar aqui ministrando no próximo domingo aqui na igreja. Mas eu queria trazer um desafio para os irmãos, porque uma coisa é certa, amados, nós temos que ter convicção daquilo que nós cremos. É verdade? A gente diz que é crente, mas na hora da prova, irmãos, muitas vezes nós decepcionamos a Deus. Deus está requerendo, esperando algo mais de nós balançamos. Né? E uma das coisas é exatamente isso, é desafiar alguém para crer. Eu me recordo, anos atrás, irmãos, quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, nós levamos as pessoas à igreja com convicção de que Deus ia falar com elas, Deus ia operar um milagre e alguma maravilha na vida delas. A primeira vez que eu entrei na igreja, irmão, na igreja evangélica, minha esposa aceitou Jesus, depois de 2 anos e alguns meses é que eu fui a primeira vez na igreja, ela testemunhava de Jesus em casa, orava por mim, Deus já tinha falado comigo dentro do meu lar, mas nunca tinha entrado dentro da igreja evangélica. E na primeira vez que eu entrei, eu vi algo diferente, um movimento do Espírito Santo da igreja. Meu coração não parava de bater, parecia que ia saltar pela boca. Algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. Por que ela me convidava? Porque ela sabia que a igreja tinha poder de Deus e Deus se manifestava. E alguma coisa diferente ia acontecer. Aleluia. E é assim que nós precisamos ter convicção, irmão. Nós temos que orar e termos convicção que Deus faz. Deus tem muitos vasos por aí que Deus usa poderosamente, irmãos. Alguns em ministérios diferentes e específicos. Muitos vasos para usar. E domingo que vem nós vamos ter esse pastor. O ministério dele é voltado para a cura divina. Deus usa nesse ministério, cura divina, revelação, enfim, tudo que é da parte de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que acreditar que Deus vai fazer um milagre. Amém, querido? Vamos querer um milagre de Deus. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, dá dom de línguas, dá profecia, dom de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé sobrenatural. Deus usa e Deus manifesta os seus dons através do Espírito Santo na igreja. Precisamos acreditar. Então, se você sabe que tem alguém enfermo, alguém doente, algum problema, qualquer que seja a hora, se vocês veem de perto de você, você diga assim: domingo que vem nós vamos lá na igreja, temos um culto especial, vai estar um pastor lá, ou amém? Então, os irmãos, esses desafios, os irmãos, para que os irmãos tragam alguém, tragam mesmo, confiando que Deus tem algo especial para realizar na vida deste homem e dessa mulher. Eu não acredito que Deus seja sistemático, irmãos, que Deus seja metódico. Não, Deus pode usar qualquer um de nós hoje aqui, né? Deus usar qualquer um de nós para que haja uma manifestação sobre a nós. Tem pessoas que buscam. Tanto é que Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons. Né? Quando alguém recebe o batismo do Espírito Santo e fala em línguas, Paulo manda buscar melhores dons, dons que sejam mais específicos, que sejam mais proveitosos para o próximo. Porque o dom de línguas, irmãos, edifica nós mesmos. Paulo disse que falava em línguas mais do que todos, ou seja, eu creio que Paulo muitas vezes sozinho na sua oração ele orava em línguas. Porque o Espírito orava bem. Ainda que o entendimento não orava, mas o seu orava bem, porque o Espírito de Deus habita no Espírito do homem.
salvar, para Jesus curar, para Jesus libertar, para Jesus fazer maravilha, transformar, virar cativeiro. Deus pode fazer isso. Eu creio em Deus que faz grandes e maravilhosas obras. Amém, queridos? Então, durante essa semana nós vamos orar e jejuar por isso, né? Eu não vou especificar ninguém aqui para jejuar ou orar. Vou deixar no coração de cada um dos irmãos esse propósito. Durante a semana você reserve o teu tempo para orar e dizer: Senhor, domingo que vem eu vou convidar alguém que eu sei que está precisando, um amigo meu, um colega de trabalho, um parente meu, para estar aqui na igreja, e eu creio que Jesus vai fazer uma obra na vida dele. Você pode me pedir. Vamos ver. Aí depois realmente Deus fez, amém? Deus faz o nosso resultado e acreditamos que Ele pode fazer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é o evento que eu queria dar para o próximo domingo. Mas sábado também, os irmãos sabem, o pastor Marcos já esteve aqui, convidou os irmãos, vai ter um culto em ação de graças na igreja lá em Lou. Pastor Marcos e sua esposa estarão viajando para o Brasil, ficarão um período de alguns meses no Brasil, né? Tem um trabalho para fazer lá, e vão retornar só no mês de maio, me parece. Então ele estará se despedindo de toda a igreja e estará fazendo um culto em ação de graças na igreja em Lou. Então eu quero convidar os irmãos, todos os irmãos, para estarem ali, aqueles que puderem. Sei que alguns trabalham, mas aqueles que não trabalham e puderem, estejam ali, irmãos. É bom nós compartilharmos essa comunhão, tá certo? É muito importante para o pastor, para a sua esposa, saber que os irmãos o amaram. Ele esteve aqui com os irmãos durante 6 ou 7 meses. Isso vai fazer bem ao coração dos irmãos, tá certo? Nós temos que amar realmente, e não amar só de palavra, mas por obras e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, amados, Moerto, tem mais um hino para louvar o Senhor? Que seja com violão, corinho, hino. Nós vamos, neste momento, efetuar o trabalho da coleta. Vamos recolher as ofertas para a obra do Senhor, para a obra de Deus. Vamos contribuir com alegria, porque é assim que a Bíblia nos ensina, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então vamos contribuir com alegria. Quem trouxe os seus dízimos, deixe o seu dízimo e a sua oferta para a obra do Senhor. Glória a Deus. Moerto, recline a tua cabeça, querido. Vamos fazer uma oração? Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração a Deus neste momento. Deus abençoe a tua vida, para Deus abençoar cada vez mais o teu trabalho, te dar saúde, te dar disposição, te dar condições, te abençoar na tua renda, para que ela possa render mais. O nome está dizendo renda, né? Para que ela possa render mais, porque às vezes parece que a gente ganha um valor X por semana e aquele dinheiro parece que não rende. Mas vamos orar a Deus. O Senhor é que multiplica, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Querido e amado Pai, que estamos, Senhor, na tua santa presença neste momento, no momento da oferta, Senhor, no que estaremos ofertando e dizimando para a tua obra. Isso faz parte do culto, Senhor, e nós queremos adorar a Ti com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Abençoa cada um dos Teus filhos que estarão contribuindo, aqueles também, Senhor, que por alguma razão não podem nesta noite contribuir. Tu sabes, Senhor, Tu podes abençoar as suas vidas, trabalhar nos seus corações, para que eles possam andar na Tua presença sempre com alegria, servindo a Ti com prazer. Pai, estenda a Tua mão para confirmar as promessas da Tua palavra na vida de cada um dos Teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Teus braços
Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Convido os irmãos a colocarem de pé para fazermos uma oração. Santo Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo. Meu Deus, obrigado neste momento, Senhor, porque temos, Senhor, a condição de contribuir com a Tua obra. Meu Pai, abençoe a cada um que contribuiu nesta noite. Meu Pai, aquele que não pôde contribuir, meu Deus. Se tem alguém necessitado, meu Senhor. Ó, meu Deus, nós clamamos nesta noite porque o Senhor é o Deus da provisão. Pai, te agradecemos por tudo, Senhor, pelo trabalho, pela força, meu Senhor, e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Senhor, repreende o devorador, meu Deus, e que os teus filhos sejam prósperos, Senhor, e abençoados por ti. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós declaramos a bênção, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor, te agradecemos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, em 1 Tessalonicenses, uma mensagem que me veio ao coração nesta noite, para nós meditarmos da parte de Deus. Glória a Jesus. Já adoramos ao Senhor com os nossos cânticos, com os nossos hinos, já adoramos a Deus com as nossas ofertas e dízimos. Vamos agora meditar na palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E esta palavra que, segundo escreveu Paulo, produz fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler alguns versículos a partir do capítulo 1. Esta mensagem me veio ao coração nesta noite porque é muito importante que nós aprendamos, irmãos, como viver na presença de Deus e como isso ocorria na vida da igreja apostólica, igreja fundada pelos apóstolos. E Paulo fala algumas coisas aqui na sua introdução desta carta aos Tessalonicenses, muito importante, que nos serve de parâmetro também para a nossa fé e para o nosso caminhar na presença de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, vamos ler até o versículo de número 10. Existem muitas lições preciosas a aprender da parte de Deus na vida prática. Eu gosto muito das epístolas, porque ela nos traz a teologia prática da igreja. A teologia prática da igreja. Então, as cartas ensinam a conduta do crente, ensinam como o crente deve proceder, como ele deve viver, a maneira como ele deve se relacionar com Deus, seu relacionamento com Deus. Então, na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve as seguintes palavras. Diz assim o texto sagrado: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma,
pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixastes os ídolos e vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Podeis tomar assento, irmãos. Esse momento que nos resta, nesse tempo que nos resta, antes de nós findarmos esta reunião desta noite, este culto nesta noite, gostaria de falar de algo da parte de Deus, queridos, que está incluso nesta escritura que nós acabamos de ler. Os irmãos sabem que toda palavra divinamente inspirada, o próprio Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse que toda palavra divinamente inspirada, ela é apta para exortar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja plenamente perfeito na presença do Senhor. Então, meus amados, esta carta Paulo escreveu a uma igreja nascente, uma igreja nova. Quem sabe a igreja como a nossa, né? Nossa igreja nova. Esta congregação local, porque ele escreveu para uma igreja local, escreveu para uma congregação em Tessalônica, a igreja que ele havia fundado durante a sua segunda viagem missionária. Paulo havia fundado aquela igreja, iniciado aquele trabalho. Só que como havia muita perseguição, ele teve que sair de Tessalônica, ele ficou pouco tempo. E deixou alguém cuidando do rebanho lá em Tessalônica. E após algum tempo, Paulo escreveu esta carta para eles. Mas nesse inteirinho, irmãos, é muito importante nós observar, do período que Paulo teve na igreja, ao período que ele escreveu a carta, ele recebeu notícias a respeito daquela igreja. Porque, irmãos, quando Deus está operando numa igreja, está operando numa congregação, quando Deus está agindo na vida do crente, a notícia vai adiante, irmãos. A notícia vai lá na frente. Eu me lembro de uma congregação que existia lá na minha região, no sul do estado de Santa Catarina, no Brasil. Era uma igreja num bairro chamado Santo Antônio, um bairro, nome de idolatria. Mas Deus operava tanto naquela congregação, que toda a cidade, irmãos, nos dias de culto, quando não havia culto nas suas congregações, migravam para lá para participar do culto, porque eles estavam ouvindo que Deus estava fazendo coisas grandes e maravilhosas naquela congregação. Porque não é só notícia ruim que se espalha, irmão. Às vezes a gente pensa, né? Parece que a notícia ruim, ela anda a jato, né? A ruim vai a cavalo. Mas não é assim, não. As notícias boas também vão, porque Deus se encarrega de levar também as notícias boas, porque Ele tem interesse na sua obra, Ele tem interesse na vida da igreja, Ele tem interesse na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Então as notícias boas também vão. E quando Paulo recebeu as notícias, a Bíblia diz que Paulo orava incessantemente pela obra. Irmãos, vocês não pensem diferente. Quando nós lideramos uma igreja, quando nós estamos à frente de um trabalho, irmãos, o nome dos irmãos está sendo apresentado diariamente na presença de Deus, porque essa é a nossa preocupação, para que Deus abençoe as nossas vidas, porque se Deus abençoar a vida de cada um dos irmãos, a igreja será abençoada, o pastor será abençoado, a igreja no geral será abençoada. Então Paulo orava incessantemente pela igreja. Paulo tinha um amor tão profundo pela igreja que aos Gálatas ele escreveu isso, irmãos, que ele disse que ele não cessava de orar até que Cristo fosse gerado na igreja. Ele disse que sentia como que dores de parto até que Cristo fosse formado neles. Ou seja, ele orava com intensidade, com amor indizível pela vida dos crentes da igreja da Galácia, pela vida dos crentes da igreja de Tessalônica. E aqui agregado a dois outros servos valorosos de Deus, Timóteo e Silvano, Paulo escreveu esta carta endereçada à igreja. E eu acho tão importante esta carta, irmão, porque ela ensina algumas características que a igreja de Tessalônica tinha e que cada um de nós precisa ter como igreja. E a igreja de Heiver precisa também ter. Aleluia. Paulo escreveu dizendo: sempre dou graças a Deus por todos vós. Veja que ele não tinha distinção, irmãos, ele não se preocupava, porque toda igreja é composta de pessoas, irmãos. Toda igreja local é composta de pessoas, e pessoas, irmão, têm as suas falhas, as suas fraquezas, as suas limitações. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas para Deus todos nós somos iguais.
Deus olha para nós e a intensidade do amor de Deus para conosco é idêntica, irmão. Deus não ama mais a mim do que a você, coisa nenhuma. Deus nos ama na mesma intensidade, porque Ele já provou esse amor ao dar seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo escrevendo, ele disse: eu dou graças a Deus por todos vós, pelo bom e pelo ruim. Porque é muito fácil nós dar graças a Deus pelas coisas boas. Aleluia. Pelas coisas que estão acontecendo desagradáveis na nossa vida. Mas é difícil nós dar graças a Deus como estamos vivenciando uma situação adversa. Paulo disse que dava graças a Deus por todos os crentes. Será que não tinha crente ali que incomodava Paulo, irmão? Eu acho que tinha. Tanto é que ele foi perseguido lá e teve que voltar, teve que sair de lá. Mas ele disse: eu dou graças a Deus por todos vós. Porque entenda uma coisa, irmãos, eu, você, a igreja, os crentes não pertencem à denominação, não pertencem ao pastor, pertencem ao Senhor que os resgatou. Cada um de nós pertence a Deus. A Bíblia diz que nós temos o nosso nome está escrito na palma das mãos dele. Pode uma mãe esquecer-se dos seus filhos que amamenta? Todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Por quê? Porque na palma das minhas mãos está gravado o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Paulo disse: eu dou graças a Deus por todos vós, e menciono todos vós nas nossas orações sem cessar, e recordo de vocês diante de Deus todos os dias. Mas ele disse que ele fazia isso, irmãos, por algumas características que tinha aquele povo. Porque alguém tinha vindo dar a notícia para ele do que estava acontecendo em Tessalônica. E a primeira coisa que ele frisa aqui nessa carta, quando ele escreveu essa primeira carta à igreja em Tessalônica, que ele dava graças a Deus sem cessar, recordava diante de Deus. Primeira coisa que ele disse foi da operosidade da vossa fé. Sabe o que é isso, irmãos? Operosidade da vossa fé é que os crentes em Tessalônica não tinham uma fé somente nominal. Porque todo mundo diz que tem fé, na verdade. Você tem fé em Jesus? Tenho. Você tem fé em Deus? Tenho. Você tem fé que a Bíblia é a palavra de Deus? Tenho. Mas na hora da prova, na hora que essa fé é provada, tem um hino que diz, né? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Então Paulo diz que a fé daqueles crentes em Tessalônica era uma fé produtiva, era uma fé operante, era uma fé verdadeira. Eles não viviam somente uma casca de cristão, eles viviam realmente por fé no meio da perseguição e da adversidade. Irmãos, nós não temos a mesma adversidade e perseguição que eles tiveram lá há 2000 anos atrás. Nós hoje servimos ao Senhor com toda a liberdade. Alguém até contesta a nossa fé, na verdade, mas nós servimos com liberdade a Deus. Ninguém nos ameaça, ninguém nos expulsa pela nossa fé, ninguém nos bate, ninguém nos afronta pela nossa fé. Mas naquela tempo, irmãos, a fé que eles tinham, irmãos, encontrava resistência, mas eles resistiam com convicção no Deus que eles serviam, meu querido. Isso é fé que opera, isso é fé que age. É quando a adversidade vem, o problema vem, mas você continua resoluto, convicto. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite por isso? Aleluia. Fé produtiva, fé que sai, aleluia, da situação, irmão, sempre de cabeça erguida. Fé que transpõe barreira, fé que não cede às ameaças, fé que não cede o desânimo, porque o desânimo vem, mas quem tem fé vence o desânimo, querido. Aleluia. Aleluia. Paulo, Silvano e Timóteo se alegraram por saber que aquela igreja, irmãos, a fé que eles tinham era uma fé verdadeira, que eles estavam glorificando a Deus, que eles estavam testemunhando de Jesus, que eles estavam falando da salvação, que eles estavam falando da vida eterna. Aleluia. E foi a esta mesma igreja que Paulo falou sobre arrebatamento. Foi esta igreja que Paulo falou que eles não eram como os demais, que não têm esperança. Irmãos, nós precisamos continuar confiando no Senhor.
Muitas vezes a gente confunde e acha que fé é somente para obter as coisas materiais e as coisas dessa vida. Não, fé é para viver a cada dia, irmãos, aleluia, a cada dia vencendo as batalhas, suportando as dificuldades, passando por cima dos obstáculos, dizendo para o diabo: olha, diabo, você pode fazer o que você bem entende, mas eu vou continuar caminhando, crendo na pessoa bendita do meu Salvador Jesus, porque eu sei que eu vou chegar na Nova Jerusalém. Aleluia! Do amanda gabia surianda ai. Precala se come andoreva suri me canda lamanai. O crente precisa viver por aquilo que ele crê. Irmão, nós vivemos uma época de escassez de operação sobrenatural. Isso é bem verdade, nós sabemos disso. Sabemos que Deus ainda opera. No tempo que Jesus caminhou na face da terra, queridos, muitos seguiam Jesus porque viam os milagres que Jesus fazia. Muitos eram atraídos por aquilo que Jesus realizava diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. Mas Jesus disse uma coisa para mim e para você: aqueles eram felizes, mas nós somos mais do que felizes. Sabe por quê? Porque ele disse bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, ou felicíssimo. Ele disse bem-aventurado aqueles que não veem e creem. Aleluia. Nós lemos sobre a Nova Jerusalém, mas nós nem imaginamos como ela é. Por mais que João tentou descrever, irmãos, pode ver que ele descreveu sempre como que, ele usava a expressão como que, parecido, semelhante a que, porque ele não tinha na sua visão humana, aleluia, como entender e compreender o que estava na eternidade. Não tinha, não havia como descrever o que estava. E o próprio Paulo sabia disso, que ele escreveu aos Coríntios, ele disse: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amem. Quantos podem glorificar o Senhor, porque Deus preparou coisa boa para nós. Mas enquanto estamos vivendo por fé aqui, porque quando nós somos arrebatados, nós vamos viver por vista, irmão, não é assim por fé. Porque nós vamos ver Jesus como Ele é. Nós vamos ver essa porta, veja só o tamanho dessa porta que nós lemos aqui no começo, do tamanho de uma pérola, que era uma porta. Você já viu uma pérola do tamanho de uma porta, irmão? Mas lá, na Nova Jerusalém tem, nós vamos ver, nós vamos enxergar com os nossos olhos, não mais carnais, mas com os nossos olhos transformados do arrebatamento, nós vamos ver coisas maravilhosas. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que continuar caminhando por fé. E como nós vivemos uma época de escassez, irmãos, de nós enxergarmos às vezes a operação de Deus de uma forma sobrenatural, porque impera duas coisas, irmão, muito importantes. Jesus profetizou acerca disso. Jesus disse que nos últimos dias, quando viesse o Filho do Homem, porventura ele encontraria o quê? Fé na terra. Jesus disse que nos últimos dias a fé seria escassa. Ainda que muita gente fale sobre fé, ainda que muita gente profetize sobre fé, ainda que muita gente pregue sobre fé, mas a fé verdadeira, irmãos, a fé que leva o homem a viver como viveu a igreja de Tessalônica, aleluia, está escassa. Porque por qualquer coisinha hoje que existe nos dias de hoje, irmãos, aleluia, as pessoas abandonam a fé, viram as costas para Jesus, passam a desacreditar da palavra de Deus. Mas vamos aprender nesta noite que a igreja de Tessalônica foi uma igreja vitoriosa, porque a fé que eles tinham operava sobre a vida deles. E eu quero saber se a tua fé está operando. Está conseguindo vencer? Você está aqui hoje é porque até aqui você venceu. Aleluia. Até aqui a tua fé tem sido operante, porque você está na presença de Deus. Não deixe que essa fé enfraqueça, não deixe que essa fé se desvaneie, meu querido. Continue acreditando em Deus, continue acreditando nas promessas do Senhor, continue acreditando na palavra do Senhor, no perdão do Senhor, na misericórdia do Senhor, no poder do Senhor para batizar com o Espírito Santo, nos dons espirituais, na promessa do arrebatamento. Não deixe de visualizar que a qualquer momento o Senhor Jesus poderá vir para buscar a sua noiva, a sua igreja, e eu e você precisamos estar preparados para subir quando o Senhor vier buscar a igreja. Aleluia. A
operosidade da vossa fé era a primeira característica da igreja de Tessalônica que Paulo descreve aqui. Muitas outras ele descreve, mas vamos pegar algumas porque não vai dar tempo da gente discorrer sobre todas. Uma segunda, da abnegação do vosso amor. Não adianta ter fé se não tiver amor. Qual é o principal de todos os mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo disse que ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse o dom maravilhoso, aleluia, de fazer coisas extraordinárias, mas não tivesse amor, não significaria nada. E a outra coisa que Jesus profetizou foi isso também. Primeiro ele falou, se porventura encontrará o Filho do Homem fé na terra quando vier? E uma segunda coisa ele disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas aqui Paulo descreveu que estava vendo, enxergando, ouvindo notícias, aleluia, que a congregação de Tessalônica era uma congregação que tinha um amor abnegado. Sabe o que significa isso, irmão? Que a gente diz que ama, mas muitas vezes, irmãos, na hora de demonstrar esse amor, nós não correspondemos. Porque para demonstrar amor, nós temos que muitas vezes renunciar a nós mesmos. Foi isso que Jesus fez. Ele renunciou a si mesmo por amor. E sabe o que significa abnegar-se, irmãos? Eu escrevi aqui. Abnegar-se é sacrificar-se a serviço de Deus ou do próximo. É altruísmo. É amar incondicionalmente. Porque é fácil amar quem me ama. É fácil amar quem está sempre do meu lado. É fácil amar, querido, aquele que me favorece em muitas coisas na minha vida. É fácil amar aquele que me presta algum favor e que me beneficia com o seu favor. Agora, sabe por que o caminho do Senhor é estreito? Porque nós temos que amar até os nossos próprios inimigos. Aleluia. É fácil isso, não? Não, não é fácil. Isso é caminho estreito. Amar aquele que nos ofende, orar por aquele que nos persegue, aquele que bate numa face, dá outra face. Isso é muito difícil de fazer, querido. Muito difícil fazer. Mas quando o amor é abnegado, irmãos, nós somos capazes de suportar tudo, porque Jesus suportou. E ele disse, eu vos dei o exemplo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A minha oração sempre tem sido, queridos, para que eu e para que a igreja nós possamos viver realmente em amor. Que a gente possa viver realmente nos preocupando um com o outro. Para que a gente possa viver valorizando a pessoa e não o que ela tem. Porque nós vivemos numa época de muito egoísmo, irmãos, de muita avareza, em que as pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm ou pela posição que elas exercem. Não, nós temos que amar como Jesus amou, aleluia, valorizar a pessoa por aquilo que ela é. Ela é uma alma preciosa diante do Senhor, aleluia, glória a Deus. Pela abnegação do vosso amor, tem reconhecido que você tem feito tudo por amor, aleluia. Mas vamos em frente, porque senão o tempo não vai dar para nós explanarmos tudo. Uma terceira característica da igreja de Tessalônica. Primeira, a operosidade da fé. A fé deles operava, agia. Era uma fé que se demonstrava através da vida dos cristãos. A abnegação do seu amor. Terceiro lugar, a firmeza da vossa esperança. Jesus disse que nós tínhamos três coisas que prevaleciam: a fé, a esperança e o amor. E o que perpetuaria seria o amor. Mas ele não deixou de lado duas coisas: a fé e a esperança. Por quê, irmãos? Se nós não tivermos esperança, irmãos, nós somos derrotados. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que se a nossa esperança em Cristo é somente para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então nós não podemos perder a esperança. Tem um hino que diz: Jesus sim vem, em glória ele vem, nossa esperança é sua vinda.
O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nós podemos perder muita coisa. Podemos perder o carro, podemos perder o emprego, podemos perder algumas coisas de ordem material na nossa vida, mas não podemos perder a esperança. Aleluia. Aleluia. Quantos ainda esperam no Senhor? Sabe por que não podemos perder a esperança? Porque a esperança traz renovação, querido. Isaías disse que os que esperam no Senhor, o que acontece com eles? Renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, porque tem esperança. Aleluia. Tem um provérbio popular por aí afora que diz que a esperança é a última que morre. Do cristão não pode morrer. A do cristão, se ele morrer, ele está morto. Ele está morto. Se a esperança dele morrer, ele está morto. Irmãos, o que é que nós esperamos mais dessa vida, a não ser em Cristo, irmãos? Eu pergunto para os irmãos, não estão acompanhando a história da humanidade, estão vendo? Só quem não quiser enxergar, ou que não crê em Cristo, é que olha para esse mundo e espera coisas melhores. Tem um hino muito antigo do Carlos de Oliveira que diz, né? Que nós não devemos esperar nessa vida, que as coisas vão melhorar só na eternidade. Porque nós podemos ter momentos melhores, mas no contexto geral, a história da humanidade, irmão, se afunila para o complemento das profecias bíblicas. E a gente sabe que isso vai se dar onde? No arrebatamento da igreja, na grande tribulação e no fim dos tempos. Então, amados, nós devemos aproveitar o tempo que Deus nos deu, a vida que Deus nos deu, aonde nós estamos e o que estamos fazendo, mas sem perder a esperança, sem parar de olhar para cima, sem parar de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu querido, você pode perder alguma coisa na tua vida, sim, mas não perca a esperança. Espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não perca a tua esperança. E Paulo disse: eu tenho ouvido acerca da firmeza da vossa esperança. Esperança firme. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos por quê? Porque nós esperamos no Senhor. Quantos podem glorificar o Senhor nesta noite porque estão esperando nele? Era nele. É nele, meu querido. Tem gente que está com a sua visão espiritual ofuscada pelo brilho das coisas materiais, irmão. Não espere, porque tudo isso se ofusca. Tudo isso se acaba. Salomão, olhando para trás de tudo que ele teve, de tudo que ele realizou, de tudo que ele contemplou, de tudo que ele usufruiu, querido. Se há alguém que já usufruiu bênçãos materiais nessa terra, ninguém maior do que Salomão para ter usufruído. Mas ele chegou no final da vida e ele disse: tudo isso é vaidade, coisa vã. Passou, eu olho para trás, e ele disse: o fim disso tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso, aleluia, é obrigação de todos os homens. Glória ao nome do Senhor. Se nós estivermos arraigados em esperança, queridos, venha o que vier, aconteça o que acontecer, pode se levantar qualquer tempestade diante de nós, nós vamos saber que por trás daquela tempestade, irmãos, existe a vitória de Deus para a nossa vida. Quantos podem glorificar o Senhor? Vocês imaginaram o povo de Israel quando chegou à beira do mar? É uma ilustração simples e muito conhecida de todos, irmãos. Quem não conhece a história de Moisés? Né? Quando eles chegaram, saíram do Egito, o faraó liberou eles, pegaram as suas cargas, carregaram tudo nas costas, botaram em cima das suas tralhas e foram embora para Canaã. Aí depararam-se com o mar. E olharam para trás de si, o exército do faraó tinha vindo em perseguição e encalço deles. Ficaram desesperados, mas havia alguém ali que tinha esperança. Sabia em quem cria. O crente precisa ter esperança, ter convicção e fé naquele Deus que ele serve. Moisés chegando diante do mar,
Deus disse para Moisés: Moisés, manda este povo marchar. Moisés olhou para frente: marchar para onde, Senhor? Manda este povo marchar. Estende a tua vara, Moisés. A vara da esperança. Moisés levantou, o mar se abriu, o povo passou em seco, e essa esperança, irmão, você não vai desistir de firmar a tua esperança nas promessas de Deus. Vem? Aleluia! Eu tenho esperança, e você também tem esperança. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E depois, queridos, ele continua dizendo, reconhecendo, irmãos, eu reconheço a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo no poder do Espírito Santo e na convicção de que tens aprendido e de quem você tem aprendido. Paulo disse para eles que aquela igreja, que aqueles crentes que ali estavam, haviam sido eleitos. Ele tinha consciência da eleição daquele povo. Muita gente, irmãos, não consegue vencer as batalhas da vida porque não teve um encontro real com Deus. Essa é a grande verdade. O eleito é aquele que tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Não adianta a gente só se refugiar na igreja. Nós temos que ter experiência com o Senhor. Temos que ter experiência de salvação, experiência de que realmente o Senhor Jesus é verdadeiro na nossa vida. Isso gera esperança, isso gera uma fé operosa, isso gera convicção. Aleluia. Quando eu estava cantando, nós estávamos cantando aquele hino Abraça-me. Aleluia. Eu nunca tive essa experiência, mas meu filho teve. Uma certa vez eu estava num culto, moço ainda, moço é cheio de falhas, cheio de problemas. E ele estava naquele culto de Santa Ceia, naquela incógnita, naquela luta, ele do joelho dobrado, ele disse: meu Deus, eu não sei se eu participo, não sei se eu sou digno, eu não sei como eu devo proceder, Senhor, me dá um sinal, faz alguma coisa. E ele, de joelho dobrado ele estava. Ele disse que de repente ele sentiu um braço sobre os seus ombros. Aleluia. Aleluia. Deus não despreza-nos. Deus não esquece de nós. Deus nos elegeu. Aleluia. Deus tem compromisso comigo e contigo, irmãos, assim como nós devemos ter com Ele. Deus não quer que você se perca. Deus quer que você vença as batalhas dessa vida, que a tua fé seja operante, que você não deixe de ter esperança, que você tenha certeza e convicção da tua salvação, do teu relacionamento com Deus. Deus quer que você, meu querido irmão, minha querida irmã, possa estar sempre propenso a estar adorando e servindo a Ele com alegria. Abraça-me, Senhor. Eu sei da vossa eleição, porque o envolvimento que vocês tiveram com Deus não foi comum. A palavra que foi pregada a vocês não foi uma palavra de sabedoria humana, mas foi o poder de Deus se manifestou na vida de vocês. Paulo disse para eles. Aleluia. E ele disse o seguinte, irmãos: eu sei, é bem verdade que nos dias que estamos vivendo hoje, nós temos tido dificuldade de ter referenciais de vida na nossa vida, sabe? Alguém que você possa olhar e se espelhar, não é verdade? Está difícil nós confiar nos homens, está difícil nós confiar nas pessoas, mas nunca se cessou referenciais de Deus na terra. Sempre vai haver alguém para você olhar e referenciar-se. Paulo disse: eu sei do vosso procedimento entre vós, por amor de vós, vos tornasse imitador nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, ainda que no meio de muita tribulação, mas recebesse com alegria do Espírito Santo. A palavra entrou no coração de vocês, vocês olharam para nós, vocês tiveram nós como referência de fé, e vocês têm vencido porque vocês têm tido a alegria de Deus, e o Evangelho entrou no coração de vocês. Não adianta palavras bonitas, irmãos. O que tem que entrar no nosso coração é o poder do Evangelho de Cristo para transformar a nossa vida. Palavra bonita não resolve nada, irmãos. O próprio Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu não vou ter com vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do poder do Espírito Santo. Você tem certeza da tua salvação? É uma pergunta, é um questionamento que nós temos que fazer hoje. Tem certeza da tua comunhão com Jesus?
Aleluia. Se você tem, a tua fé vai continuar operando. A tua esperança não vai desvanecer. Você vai servir de referência para aqueles que estão olhando para você. Porque quando nós temos a operosidade de fé na nossa vida, quando nós temos uma esperança viva, quando nós sabemos em quem nós temos crido, queridos, alguém olha para nós e nos tem como referência de homem e de mulher de fé. Quando você ama verdadeiramente, de forma altruísta, você ama, as pessoas olham para mim e para você e sentem em nós um referencial para que eles possam também amar a Deus, assim como nós amamos ao Senhor e servimos ao Senhor. É hora de nós nos preocuparmos com a nossa imagem, porque tem gente que diz que o que importa é Deus. Nada disso, irmão, nós temos que se preocupar com o próximo. Como é que nós vamos ser referência para alguém se nós não estamos procedendo corretamente? Eu sei que Deus conhece todas as coisas, nós sabemos, meu querido, mas nós temos que se preocupar sim com aqueles que estão em torno de nós, porque nós somos referenciais para aqueles que estão olhando ou vivendo em torno de nós. Nós somos referenciais. Paulo disse que eles tinham olhado para eles como referencial, e o procedimento deles estava, aleluia, entre amor com eles, para com eles e para com os outros. E outra coisa, por último, queridos, vamos encerrar. A fé deles era operante, o amor deles era abnegado, a esperança deles era firme, a certeza de que eles eram salvos era evidente na vida deles. E por isso, disse Paulo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Queridos, aleluia, a fé que eles tinham promulgava a mensagem do Evangelho de Cristo. A fé que eles possuíam fazia com que eles levassem a palavra aonde quer que eles estivessem. A fé que eles tinham dava testemunho do poder e do amor de Deus para com a vida do pecador. Por isso eu tenho dito aos irmãos, nós precisamos voltar atrás na nossa lembrança, queridos, recordar de homens e mulheres de Deus que foram abnegados, que abriram o caminho para que nós estivéssemos aonde nós estamos. Eu olho para a minha referência de fé, irmãos, que é a Igreja Assembleia de Deus, que completou agora 100 anos, e eu volto à história dessa igreja de 2 homens somente, que aportaram em Belém, no Pará, e começaram a divulgar o Evangelho de poder naquele lugar. Hoje, onde está, irmãos, esta igreja? Olha o número de crentes que existe, irmãos, vinculados somente a essa igreja. Aleluia. Existe cidade que mais de 10% da população é evangélica e assembleana. Porque houve 2 homens abnegados, irmãos, que amavam incondicionalmente a alma, que eram homens de oração, que viviam a fé operante e que chegaram ali sem falar a língua, e no Brasil, porque eram suecos, falavam muito mal o inglês, e chegaram ali, dirigidos pelo Espírito Santo. O Senhor mostrou para eles no mapa, vão à cidade de Belém, eles não sabiam onde era. Não tinham dinheiro para viajar, estavam lá no porto querendo viajar, mas não tinham como pegar o barco. Alguém chegou para lá e disse: o Espírito Santo mandou eu vir trazer esse dinheiro para vocês viajarem. O Espírito Santo quer agir na nossa vida desta forma, irmãos, quer nos usar, que a nossa fé possa ser vista pelos outros, que você possa ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém que precisa, para levar uma palavra na vida de alguém que precisa, para levar o Evangelho a alguém que precisa, para trazê-lo para a igreja, para que ele seja curado das suas enfermidades, do seu pecado, para que o Senhor salve a alma deles dentro da casa de Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé neste momento, irmãos, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, vocês tiveram uma conversão autêntica, por todo lugar se divulgou a vossa fé em Deus, vocês deixaram os ídolos, disse Paulo para eles, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro.
E vocês estão aguardando dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Nós temos um propósito, irmão. Nós estamos aqui com um propósito. Deus não nos colocou dentro de uma igreja com outra finalidade a não ser com a finalidade de realizar o seu propósito através da nossa vida. Deus tem projeto na vida de cada um dos irmãos aqui. Não é só na vida do pastor, porque às vezes a gente só espera do pastor, ou do pregador, ou do cantor. Não, querido, você tem um valor inestimável para Deus, e Deus tem projeto abençoador através da tua vida. Paulo não fez referência a liderança nenhuma à igreja de Tessalônica. Paulo fez referência aos crentes de Tessalônica. Você é o crente aqui de Hever. Foi você que Deus colocou aqui neste santuário, neste templo. Foi você que Deus colocou nesse trabalho que se iniciou agora há pouco tempo. Foi você que Deus colocou. E Deus precisa de você para que quando as pessoas ouvirem que você está sendo abençoado e abençoando as pessoas aqui nesse templo, eles possam vir e também receber as bênçãos de Deus para a sua vida aqui neste lugar. Eu creio que Deus faz coisas extraordinárias, irmão. Eu me espelho nos meus antepassados, eu me espelho nos meus líderes do passado, porque eram homens de fé. Eram homens que não tinham o poder aquisitivo que nós temos hoje. Eram homens que não tinham os recursos que nós temos hoje. Eram homens que não tinham um templo lindo como esse para congregar como nós temos hoje. Eles congregavam lá naqueles templos péssimos, irmão. A primeira vez que eu preguei numa meia água, há 23 anos atrás. Os banquinhos de madeira sem encosto, colocados no chão batido, mas nós botamos o alto-falante para a rua e nós pregamos 1 Coríntios 10. Deus fez obras maravilhosas, porque havia um povo que estava ali congregado com o propósito de adorar o Senhor, de servir de referencial, de fé para todos aqueles que precisassem ouvir. Deus te chamou para isso. Você está disposto, querido? Você quer isso? Aleluia. Feche os seus olhos agora. Você deseja ser um instrumento usado por Deus? Você deseja ser uma bênção? Não somente abençoado. Todos nós queremos ser abençoados, mas nós precisamos querer ser abençoados e também abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Então seja firme na tua fé. Não perca a tua esperança. Tenha um amor incondicional para com a vida daqueles que não conhecem a Deus. Faça com que você seja uma referência para aqueles que estão distantes. Quem sabe para a tua família lá no Brasil você possa ser uma referência. Aleluia. Quando eu me converti, meu pai me chamou de bobo. Ele não tinha entendimento. E um dia eu estava enfermo, com problema de labirintite. Eu cheguei na casa dele e disse: pai, o senhor quer que eu ore por ti? Ele disse: eu quero, meu filho. Coloquei as mãos sobre a cabeça dele, orei por ele, Jesus curou ele da labirintite. Aleluia. A partir daquele momento eu comecei a passar a ser uma referência para o meu pai. Então, querido, seja uma referência para aqueles que te ouvem, para aqueles que ouvem as palavras que saem da tua boca, que saem palavras agradáveis, abençoadoras. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode ser um instrumento precioso, valioso e poderoso nas mãos do Senhor. Aleluia. Você quer isso? Vamos orar neste momento. Fecha os teus olhos, amado Deus e eterno Pai. Ministramos ao Senhor Deus a tua palavra, baseado na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Os teus filhos ouviram a tua palavra, Senhor, e como referencial que ela nos dá, ó Deus eterno, da vida da igreja de Tessalônica, que nós possamos viver esta vida também, Pai. Nós temos muitas barreiras ainda para passar. Nós temos muitas lutas que enfrentar. São muitas as adversidades que sobrevêm sobre nossa vida, Senhor. Mas nós queremos continuar caminhando por fé, confiando nas tuas promessas, acreditando sempre, Senhor, com esperança na tua palavra, naquilo que nós cremos desde então, meu Pai. Deus, abençoa a vida dos teus filhos nesta noite. Enche o coração dos teus filhos de esperança, enche o coração dos teus filhos de fé verdadeira, enche o coração dos teus filhos, Senhor, de amor abnegado.
Enche o coração dos teus filhos, ó Deus eterno, de um testemunho pessoal agradável a Ti e agradável aos homens, Pai. Que cada um de nós possamos fazer a diferença aqui em River, aonde nós estivermos, no trabalho, aonde nós formos, naquilo que fizermos, naquilo que dissermos, Senhor, que nós possamos fazer a diferença. Eu creio nisso, meu Pai. Por isso eu oro nesta noite pela vida de cada um dos teus filhos e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Amém, queridos? Quantos podem glorificar o Senhor? Quantos podem aplaudir o Senhor nesta noite? Jesus é bom, é maravilhoso. O seu amor excede todo o nosso entendimento. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Tenha uma semana abençoada essa semana, queridos, que os irmãos possam vencer todas as batalhas, serem triunfantes e possam dar testemunho de um crente que está com esperança de morar no céu. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Nós queremos orar neste momento, nessa última oração, pelo irmão Renato, e pela irmã... Ah, meu Jesus, agora vai ser a luta, vai ser com o nome dela. Mãe Juliette. Por bondade, querido, chega esse casal, chega até aqui à frente. Nós vamos orar por eles. Eles pediram oração, da igreja e já realizaram o seu noivado aqui. Vão realizar o casamento em março. E nós queremos fazer uma oração por eles, para Deus preparar todas as coisas, né, irmãos? Eles vão, de uma certa forma, iniciar um novo desafio, não é verdade? Um desafio de viver os laços do matrimônio. E nós queremos a bênção de Deus sobre a vida deles, para que eles sejam prósperos, abençoados e sejam abençoadores também, né? Que eles possam estar na igreja como referencial e ser um casal muito usado nas mãos do Senhor. Os irmãos querem abençoar esse casal? Vamos estender as mãos para cá, queridos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui está na Tua presença, Senhor, Teus servos, que neste momento, Senhor, chegam diante da Tua face. Nós queremos colocá-los diante de Ti, Senhor, com muito amor, ó Deus eterno, para que Tu venha cuidar deles, preparar, ó Deus eterno, os dias vindouros na vida deles, Senhor. Tu sabes que eles enfrentarão desafios, que eles enfrentarão situações, Senhor, mas Tu és Deus sobre eles, para ajudá-los a vencer, ajudá-los, Senhor, a transpor as barreiras, para que tudo seja preparado devidamente, meu Deus, na vida dos Teus filhos. Eu não sei quais os propósitos que eles têm, Senhor, mas eu sei que Tu tens um plano, eu sei que Tu tens um propósito para com eles, Senhor, e a Tua palavra diz que nenhum dos Teus propósitos pode ser impedido. Então, Senhor, atua na vida deste casal, que não sejam as ideias, que não sejam os planos deles que prevaleçam, mas que sejam os Teus propósitos, mas que sejam os Teus planos para a vida desse casal que prevaleça sobre eles, que eles possam ter, Senhor, esta comunhão que seja necessária para eles compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Desça a Tua paz, a Tua graça. Deus, prepara todas as coisas para que o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Levante a tua mão assim, querido. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus. E juntos nós dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana na presença de Deus.